Olá pessoal, professor Márcio. Vamos iniciar aqui mais uma aulinha de farmacologia. Hoje vamos falar sobre antidiabéticos. Nós vamos tratar sobre os hipoglicemiantes orais e falar um pouquinho sobre a insulina, né? Para isso a gente caracteriza o que é diabetes, né? Diabetes é um espectro de distúrbio metabólico comum que se origina de uma variedade de mecanismos patogênicos, resultando todos em hiperglicemia. Então, o produto final desses distúrbios metabólicos é o aumento da concentração da glicose na corrente sanguínea. A gente vai ver que tem um forte componente hormonal e nós vamos ver os principais ocasionantes. A diabetes ela pode ser classificada em dois tipos, quanto à sua origem, a sua etiologia de formação da doença. A diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune caracterizada pela destruição das células beta-pancreáticas produtoras de insulina. Isso acontece por engano, pois o sistema de defesa as identifica como corpos estranhos. Então, o indivíduo já pode nascer com esse distúrbio adquirido durante a sua vida e, literalmente, ele não produz insulina. Esse tipo de diabetes também é conhecido como diabetes tipo 1 insulino dependente, que o indivíduo precisa necessariamente adquirir a insulina através da medicação. Tá? Então, os principais fatores estão relacionados à autoimunidade, o próprio indivíduo acaba desenvolvendo anticorpos que atacam essas células betas, que são as responsáveis por produzir a insulina no nosso corpo. Diversos outros fatores, outros elementos podem estar também envolvidos nessa etiologia da doença. Tratando da diabetes como um todo, os sinais e sintomas eles se caracterizam independente da origem do diabetes, né? Caracterizado por um cansaço extremo, uma maior frequência a urinar, porque essa alta concentração de glicose no sangue, o próprio rim acaba por eliminando a glicose na urina. Essa glicose na urina aumenta a osmolaridade da urina, atraindo mais íons e mais água, deixando esse indivíduo mais desidratado. O indivíduo também perde peso, essa perda de peso também está decorrente ao fato de ele não ter mais capacidade de armazenar essa energia proveniente do alimento. Ela fica circulante na corrente sanguínea. Problemas de cicatrização, problemas sexuais, uma fome em excesso, o indivíduo come essa energia, esse açúcar, a gordura, a proteína não consegue penetrar adequadamente na célula, o indivíduo continua com essa fome. Visão turva, formigamento, polidipsia, né, o excesso de sede devido à desidratação e infecções também recorrentes. Tá? Diferenciando um pouquinho a diabetes do tipo 2, ela também chamada não insulino dependente, é uma alteração comum que afeta o metabolismo de açúcares e indiretamente o metabolismo de proteína e gordura. Nós vamos ver que o indivíduo que tem deficiência na produção de insulina, ele acaba que por tendo diversos outros problemas, porque a insulina também é responsável por fazer com que o ácido graxo livre entre dentro do adipócito, que o aminoácido seja captado pela célula muscular, pelas células do nosso corpo. Então, a carência, o déficit ou um problema de ação da insulina também está relacionado ao acúmulo desses outros fatores. Acontece quando as células do organismo vão progressivamente tornando-se resistente à insulina. Veja, é, no diabetes tipo 2, o indivíduo pode produzir a sua insulina normalmente e a célula beta excreta pouca insulina, aí nós utilizamos os medicamentos insulinagogos, aqueles que estimulam a secreção de insulina. A célula beta pode não produzir mais insulina por algum distúrbio metabólico, então a gente precisa colocar a insulina através de medicação. Ou a célula beta produz a insulina corretamente, elimina ela corretamente para a corrente sanguínea, porém, na hora dela ligar no seu receptor, ela apresenta uma certa resistência.
8 em cada 10, 9 em cada 10 pacientes é do tipo 2. E esses pacientes com diabetes tipo 2, principalmente no seu estado pré-diabético ou no início, na detecção inicial desse paciente entrando no estado diabético, a própria dieta e o exercício físico pode ser uma alternativa aos medicamentos orais e insulina, ok? Os sintomas frequentes são infecções recorrentes, porque o indivíduo com o açúcar alto no sangue acaba deixando o organismo como um todo no estado de estresse. Isso faz com que o cortisol suba e o cortisol diminui a ação do sistema de defesa. Então, essas infecções nesses pacientes, elas são recorrentes, tá? Alterações visuais devido à glicação, fenômeno em que a glicose se liga a proteínas. Isso faz com que o paciente tenha alterações visuais, dificuldade de cicatrização também nesses indivíduos, porque a glicose ela se liga no colágeno, na fibrina, ela acaba alterando as estruturas das proteínas, tá? Dificuldade de circulação e infecções de modo geral. Então, em relação ao diabetes, seja ela do tipo 1, seja ela do tipo 2, os sinais e sintomas são comuns: sede em excesso, urina frequente, cansaço e fraqueza, perda de peso sem razão, aumenta em crianças, é frequente em crianças e adolescentes, principalmente se essas crianças e adolescentes estiverem no sobrepeso, visão turva, fome exagerada, formigamento, infecções frequentes, má cicatrização de feridas. Tá? Um terceiro tipo de diabetes comum é diabetes gestacional, que acontece o aumento da taxa de glicose ou ela é detectada pela primeira vez na gravidez, pode persistir ou não depois do parto. Quais são os principais fatores de risco para o diabetes? Idade acima de 35 anos, obesidade, histórico familiar de diabetes, diabetes gestacional ou filhos nascidos com mais de 4 quilos, hipertensão arterial sistêmica, problema de colesterol, pré-diabetes, população de risco, algumas raças em específico. No mundo inteiro, a diabetes é muito prevalente. Pode observar que no mundo 382 milhões de pessoas são portadoras da diabetes. Porém, ainda existe um total de 46% que tem o diabetes e não foi corretamente diagnosticado. Quando nós olhamos mais para a América, a gente observa que o número de pacientes não diagnosticados é pequeno. Isso reflete um bom trabalho dos programas de saúde pública no nosso país, certo? Mas mesmo assim, no Brasil, a diabetes tem crescido de maneira assustadora. De 1980 a 2006, ou seja, em 26 anos, o número de pacientes com diabetes acima de 40 anos praticamente dobrou. Cerca de 5 milhões de pessoas são portadoras da diabetes no Brasil hoje, ou seja, a gente ocupa a sexta posição no ranking. Quando a gente observa o número de pacientes diabéticos por estado, a gente observa o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Vitória e São Paulo, que são os estados mais ricos, onde a população tem mais acesso a alimento, em que ela se alimenta de maneira mais desregrada. A gente observa uma prevalência muito grande da diabetes. Tá? Esse ponto aqui é interessante porque mostra a evolução crescente dos pacientes com diabetes e uma queda a partir do ano 2011. É que em 2010 foi implementado, em 2009, 2010, foi implementado o Programa Farmácia Popular do Brasil pelo governo, em que o governo fornece medicamentos de diabetes e colesterol, hipertensão, a preço popular ou em algumas situações gratuitamente. Então, isso melhorou o controle dos pacientes com diabetes, incluindo regredindo na doença. Tá? Porém, ainda a perspectiva é que o número de diabetes aumente até 2025 para um número extremamente assustador. Quando a gente observa os 10 países com mais diabetes no mundo, a gente vê aqui a China, a Índia encabeçando, os Estados Unidos com 29 milhões de pessoas, e a gente observa o quanto que esses países gastam com o paciente tratando a diabetes. Você veja os Estados Unidos, ele gasta 320 bilhões de dólares para um total de 29 milhões de pessoas acometidas com diabetes ou pré-diabéticas. Então, o paciente diabético, ele custa
em média, 2 vezes mais para o sistema de saúde do que um paciente não diabético. Então, isso é muito importante que nós precisamos atentar para isso, né? Aqui a gente tem estimativa de gastos em saúde em 2015 com pacientes no total. O Brasil aqui tem um bom investimento em saúde, não ainda é essencial, mas o que o Brasil gasta em saúde equivale à reforma de 5,5 Maracanãs, uma comparação interessante, né? E quando a gente observa a farmacoeconomia num total, num todo, a gente vê que a maioria dos medicamentos utilizados no Brasil são de origens estrangeiras, 48% produzidos na Índia, na China e 30% produzido na Índia. Isso não quer dizer que são esses países que detêm o know-how. Na verdade, são filiais dos laboratórios multinacionais que produzem apenas, né, enviam a rota de síntese das suas moléculas para esses países e de lá eles exportam para o mundo inteiro. Na verdade, o que eu quero dizer com isso é que hoje a gente importa muito mais do que a gente exporta em relação a medicamento. Então depende muito da variação do dólar, tá? Isso faz com que o custo do medicamento ainda para tratamento da diabetes seja alto. Acredita-se que, em média, um paciente com diabetes que faz uso de medicamentos orais gaste em torno de R$ 110 em média com o consumo de medicamento. Quando a gente passa para os acessórios, que são os testes de glicemia, uma bomba insulínica ou um escaneador de glicemia, esse custo já sobe mais, né? Mesmo hoje, a metformina, que aumenta a sensibilidade da insulina, e a glibenclamida, que é um secretagogo de insulina, e a própria insulina, elas são fornecidas pelo o programa Farmácia Popular, ainda assim o indivíduo tem um desembolso mensal muito grande, tá? Quais são os critérios para diagnosticar a diabetes? Glicemia em jejum acima de 126, glicemia pós-prandial ou após a ingestão de glicose acima de 200, hemoglobina glicosilada acima de 6,5% ou qualquer exame casual acima ou igual a 200 miligramas decilitro por decilitro. Tá? Então, essa é uma forma de diagnosticar o paciente diabético. O paciente que já tenha diabetes e precisa fazer o seu controle glicêmico para ajustar uma dose do hipoglicemia antioral, para ajustar uma dose da insulina, aqui a gente observa uma resistência muito grande. Pacientes com diabetes mellitus tipo 1, apenas 10% controla a sua glicemia regularmente, do tipo 2 um pouco mais. Tá? Então, 27%. Então, ainda é um desafio fazer com que o paciente se automonitore constantemente para evitar superdose, evitar dose abaixo do normal. Tá? Então, vamos entender um pouquinho como funciona a fisiologia da homeostase da glicose na corrente sanguínea. Na hora que o indivíduo se alimenta, o alimento faz digestão, ele passa do intestino para a corrente sanguínea, o nível, a concentração de glicose no sangue se eleva. Esse sangue permeia o pâncreas, isso faz com que o pâncreas estimule a secreção de insulina, a insulina capta esse açúcar para os tecidos ou pode jogar ele para o fígado converte a glicose em glicogênio, que é a forma de armazenamento. Na hora em que esses níveis de açúcar caem, o glucagon, o sistema cai, o sangue com baixos níveis de glicose passa pelo pâncreas, ativa a liberação nas células alfa do glucagon. O glucagon faz exatamente o contrário da insulina. Ele estimula a quebra do glicogênio armazenado no fígado e nos músculos, convertendo-o em glicose, e essa glicose aumenta os níveis de açúcar no sangue. Então, esse controle, esse equilíbrio de controle entre esses dois hormônios é que faz com que os níveis de glicose sejam rigorosamente controlados no sangue. Indivíduos que apresentam resistência à ação da insulina ou dificuldade de produção no pâncreas ou dificuldade de excreção pelo pâncreas acabam com um nível mais elevado de glicose na corrente sanguínea. Novamente aqui a gente pode observar no músculo, fígado e tecido a ação da insulina como hormônio. Ela capta a glicose no músculo e joga na forma de glicogênio. Também ajuda a captar os aminoácidos para formar as proteínas. Tá? Esses aminoácidos podem ir tanto para o músculo quanto para o fígado. No fígado a glicose é convertida em glicogênio ou pode virar ATP.
Na corrente sanguínea para o tecido adiposo, essa glicose é convertida em triacilglicerol, ou seja, o açúcar em excesso é convertido em gordura, tá? E essa gordura ela pode voltar para o sangue na forma de açúcar quando há necessidade. Então, quando a gente observa a ação da insulina, ela diminui a concentração de glicose no sangue, diminui a concentração de ácidos graxos livres, também diminui a formação de cetoácidos e de aminoácidos também circulantes. Ou seja, a insulina é um hormônio anabólico, ela forma reservas energéticas. Já em relação ao glucagon, esse efeito é o contrário. O glucagon pega o glicogênio armazenado criado pela insulina, quebra ele na forma de glicose e libera a glicose e os aminoácidos na corrente sanguínea, e lá no adipócito, ele estimula os triglicerídeos, ele estimula a quebra dos triglicerídeos em glicerol, que se transforma em glicose, e o ácido graxo livre, que vai para a beta-oxidação, formando cetoácidos. Então, o glucagon favorece ao aumento da concentração da glicose no sangue, aumento da concentração de ácidos graxos livres, aumenta a formação de corpos cetônicos e diminui a concentração de aminoácidos no sangue. Tá? Então, a insulina é o papel-chave no controle da hiperglicemia. Ela é produzida no pâncreas. O pâncreas é uma glândula que tem duas funções. Uma função exócrina, que é a formação das enzimas de digestão no tubo digestivo, e uma função endócrina, em que as suas ilhotas, né, as ilhotas de Langerhans ou as ilhotas pancreáticas, possuem basicamente três tipos de célula. A célula alfa, que produz o glucagon, a célula beta, que produz a insulina, e a célula delta, que produz a somatropina, que tem um efeito regulador do hormônio de crescimento. Como que essa célula beta sintetiza a insulina? Bom, vamos imaginar que esse daqui seja a membrana de uma célula beta, aqui o seu citoplasma. Então, o sangue está passando aqui, ó, rico em glicose, porque o indivíduo acabou de se alimentar. Essa glicose passa de maneira passiva pelo transportador GLUT2, diretamente para o citoplasma da célula beta. Lá no citoplasma, essa glicose ela é clivada pelo mecanismo da glicólise, formando ATP. O ATP no citoplasma aumenta a sua concentração e ele bloqueia esse canal de potássio sensível ao ATP. Na hora que ele bloqueia esse canal, aumenta a concentração de potássio dentro da célula. Isso faz com que abra os canais de cálcio, ocorra um influxo de cálcio para dentro do citoplasma. Esse influxo de cálcio favorece a liberação das vesículas armazenando a insulina. Então, a insulina é liberada na hora que aumenta a entrada de glicose, consequentemente o aumento da formação de ATP, o bloqueio desse canal dependente, a liberação de cálcio e a secreção de insulina. Então, na verdade, a glicose ela tem um efeito positivo na liberação da insulina, certo? Observa aqui também que acoplado a esse canal existe um receptor, conhecido como receptor da sulfonilureia, que é uma classe de medicamentos insulinagogos, ou seja, que aumenta a secreção da insulina. Eles vão atuar exatamente aqui, fazendo o mesmo efeito do ATP, ó, bloqueando esse canal, estimulando a saída de insulina das células beta para a corrente sanguínea, para poder controlar a hiperglicemia. Uma outra forma também de estimular a liberação de insulinas é através das incretinas. Incretinas são peptídeos, são hormônios sinalizadores que são produzidos pelo enterócito. Na hora que o enterócito identifica a entrada de glicose, eles liberam essas incretinas, que nós temos basicamente dois tipos, a GLP-1 e a GIP. Essas incretinas têm vida bastante curtas, mas o suficiente para chegar no pâncreas, sinalizar a célula beta para aumentar a liberação e a produção de insulina, porque está entrando glicose aí, e falar para as células alfa diminuir a liberação de glucagon. Então, essas incretinas têm exatamente essa função. A vida dela é curta porque ela é degradada por essa enzima aqui, ó, DPP4, dipeptil peptidase do tipo 4, que degradam as incretinas e diminui a sua função. Então, veja, aqui nós vimos que o receptor da sulfonilureia é uma opção de aumentar a secretação de insulina. Uma outra forma é nós utilizarmos agonistas das incretinas,
que mimetizam o efeito das incretinas, aumentando a liberação de insulina, ou nós também conseguimos bloquear essa enzima DPP-4 para que aumente o tempo de vida das incretinas, aumentando assim a liberação da insulina. Também é papel de alguns fármacos. Tá? Então, revisando o papel das incretinas, na hora que o indivíduo ingere o alimento, tá? Esse alimento é digerido e a glicose começa a passar pelos enterócitos, eles aumentam a liberação das incretinas, GLP-1 e GIP. Elas vão lá para o pâncreas, estimulam a liberação de insulina e diminuem a liberação de glucagon, fazendo com que a insulina capte mais glicose nos tecidos, diminuindo assim a glicemia em jejum e a pós-prandial. Tá? Esses hormônios incretinas, do tipo GLP-1 e GIP, são liberados no intestino durante todo o dia e as suas concentrações aumentam em resposta aos alimentos. Tá? Então, o que a insulina faz numa célula? Vamos entender isso aqui como um adipócito, por exemplo. Ó, a membrana do adipócito, o citoplasma, o núcleo e aqui o receptor de insulina. A insulina foi liberada lá na célula beta do pâncreas em resposta a um aumento da concentração de glicose nos tecidos. Então, ela vai nas células, age no seu receptor normalmente. Esse receptor é do tipo tirosinoquinase, sofre uma fosforilação numa proteína chamada substrato do receptor de insulina. Essa proteína faz o quê? Emite sinais na membrana para captar mais aminoácidos e mais microelementos, para aumentar a síntese proteica nessa célula. Também emite sinais mitogênicos para o núcleo da célula para aumentar essa síntese de proteína. Além do mais, esse substrato receptor de insulina, ele acaba que por aumentando a liberação de transportadores do tipo GLUT4 para a membrana da célula. Se eu tenho mais transportador, eu consigo captar mais glicose da corrente sanguínea. Captando mais glicose da corrente sanguínea, eu diminuo a hiperglicemia. Essa glicose aqui dentro da célula, ou ela vai para a produção de energia, ou ela é armazenada na forma de glucagon, de glicogênio, ou na forma de triglicerídeo. Tudo bem? Então, essa é a forma correta que acontece, tá? Da captação da insulina. O que você entende como resistência periférica à insulina? A resistência periférica à insulina é quando a insulina se liga ao seu receptor, mas esse sinal de ativação do receptor não consegue chegar até a proteína dependente de insulina para que ela aumente a concentração de transportador na membrana. Tá? Isso leva a uma certa resistência à insulina. A resistência periférica à insulina aumenta o estoque de gordura e de açúcar, a ingestão alimentar inadequada aumenta a produção de insulina, o indivíduo continua com fome em excesso, mas ele não consegue captar. Veja, o pâncreas produz, secreta corretamente a insulina se liga ao seu receptor, porém ela não consegue transmitir o seu sinal. Voltando aqui para o esqueminha, isso acontece mais ou menos assim, ó. Vamos supor que o indivíduo faça um consumo exagerado de alimento e ele começa a armazenar muita glicose. Tudo funciona perfeitamente, ele começa a armazenar muito glicogênio. Na hora que o glicogênio já está no seu limite, ele começa a transformar esse açúcar em gordura e essa célula vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, armazenando gordura. Pensa nisso no adipócito. Até o momento que ela chega no seu limite de estocagem de gordura. Mas o indivíduo continua comendo, ele continua se alimentando, ele continua ingerindo alimentos. Chega um momento em que essa célula chega no limite e ela não aguenta mais estocar triglicerídeo. Ela começa a emitir sinais inflamatórios através das suas interleucinas do tipo 1, do tipo 6, TNF-alfa. Isso faz com que essa célula desenvolva uma situação, um processo inflamatório subclínico no seu citoplasma que leva à produção de prostaglandinas e, consequentemente, à produção de radicais livres. Esses radicais livres acabam por afetar todo esse sistema de fosforilação dos substratos de receptores da insulina. Acaba deixando esse sistema inoperante, faz com que a insulina, mesmo ligada ao seu receptor, não consiga transmitir a informação para aumentar a captação.
o indivíduo fica com o citoplasma da sua célula extremamente abarrotado de gordura, com o estresse oxidativo instalado, sem a capacidade de aumentar a captação de glicose, a glicose começa a aumentar ao sangue. Então, o mecanismo de resistência periférica à insulina está diretamente ligado ao excesso de alimento do indivíduo. Diminui a capacidade de estoque nos adipócitos, esse excesso de gordura e de glicose acabam no fígado e nos músculos, podendo ocasionar uma lipotoxicidade, aumentando em si a resistência periférica à insulina. Tá? Aqui é mais fácil de visualizar. Ó. O excesso de nutriente acaba estimulando a cascata mTOR, que acaba produzindo, além da hipertrofia, diversos produtos, derivados do oxigênio, radicais livres, que afetam o substrato do receptor de insulina, que diminui a sua formação. Olha só, o aumento de citocinas inflamatórias, ó, através do NF-κB, também favorece esse ambiente insalubre. Tá? Isso faz com que a produção e a liberação do GLUT4 seja bloqueada, o indivíduo passa a não captar mais a glicose corretamente. Como isso daqui está ocasionado pelo excesso de nutrientes, entende-se que o indivíduo em dieta com restrição calórica, diminuindo o excesso de nutrientes, esse consumo de nutrientes acaba aumentando e você diminuindo essa resistência periférica à insulina. Okay? As complicações metabólicas do diabetes. Com a queda da insulina e o aumento do glucagon, diminui a utilização de glicose pelos tecidos e aumenta a produção hepática de glicose. Isso tudo corrobora na formação da hiperglicemia. Também acaba aumentando a eliminação de glicose na urina, aumentando a diurese osmótica, perda de água e uma desidratação no indivíduo que pode levar à hipotensão e taquicardia. Também ocorre a perda de sais minerais na urina, há uma hemoconcentração. Por outro lado, o açúcar, ao invés de estar dentro da célula e ser oxidado pela mitocôndria, ele acaba dando lugar à oxidação das gorduras. Então, aumenta o estado de lipólise, consequentemente a formação de corpos cetônicos. Isso pode levar a uma acidose, hiperventilação e agravar a desidratação do indivíduo. Tá? Então, novamente, a diabetes é uma queda na produção da insulina, que diminui a glicose utilizada pelas células, aumenta a proteólise e aumenta a lipólise. Tá? O decréscimo do nível de insulina. Isso faz com que aumente o consumo de ácido graxo, aumente o estado cetogênico e a acidose, e o indivíduo passa a ter desordens eletrólicas, hidroeletrolíticas. Com a queda na insulina, consequentemente, aumenta a participação do glucagon, que aumenta a gluconeogênese, aumentando a glicose sanguínea. Tá? Isso também provoca uma diurese osmótica. Todo esse ambiente que o organismo do indivíduo sofre, acaba por ocasionando um estresse intenso com o aumento da liberação de cortisol. O cortisol também é hiperglicemiante, então ele acaba aqui por desestruturar todo o organismo, aumentando a situação de estresse oxidativo, aumentando a resistência periférica à insulina, certo? O excesso de glicose circulante também pode provocar o que a gente chama de agentes de glicação avançada, ou os AIDs. A glicose em excesso, ela acaba que por se ligando à glicose em excesso, acaba se ligando a proteínas circulantes, por exemplo, a hemoglobina, e essa hemoglobina acaba se ligando uma com a outra e inativando a sua proteína. São chamados de agentes de glicação avançada, através do cross-link das proteínas. Por exemplo, acontece com o colágeno, com as proteínas presentes no sistema ocular, com as proteínas presentes no sistema sanguíneo. Então, essa glicação ocorre com o passar do tempo ao indivíduo que tem altas concentrações de glicose. E ela é a responsável por todos os problemas decorrentes da hiperglicemia. Tá? Antes de falar no tratamento farmacológico, nós vamos citar os tratamentos não farmacológicos. Por exemplo, os exercícios físicos, dieta. Qual é o benefício do exercício físico para o paciente diabético?
aumenta a captação de glicose pelo fígado, aumenta a sensibilidade celular à insulina, então diminui a resistência periférica, aumento do peso, manutenção do peso corpóreo, decréscimo do perfil lipídico, então o indivíduo melhora os níveis de triglicerídeo e colesterol no sangue, controla a hipertensão arterial sistêmica, aumento da perfusão capilar e oxigenação tecidual, acelera as adaptações metabólicas e hormonais. Lembra, a diabetes não é uma alteração metabólica? Você, com o exercício físico, você pode melhorar as adaptações metabólicas. Também favorece para a redução do nível de LDL e triglicerídeos do sangue, proporciona também uma melhora da aptidão física, também a sensação de bem-estar e eleva a autoestima desse paciente. Tá? A alimentação também é extremamente importante. Existem diversos alimentos indicados ao paciente diabéticos, mas eu chamo a atenção principalmente para a restrição calórica, fazer com que esse indivíduo diminua a sua ingesta de alimentos. Isso acontece, por exemplo, numa dieta do tipo low carb, em que você diminui drasticamente a ingestão de carboidratos do indivíduo. Vai obrigatoriamente fazer com que esse indivíduo consuma esse excesso de glicose circulante e também passe a utilizar o lipídio como fonte de energia principal. Isso faz com que diminua o volume de armazenamento no adipócito, melhora aquele estado, aquela situação do estresse oxidativo, melhora também a resistência periférica à insulina. Então, a dieta é um componente importantíssimo para esses indivíduos. Tá? Em relação ao tratamento farmacológico, nós vamos agora dar ênfase aos fármacos que são utilizados. Nos indivíduos do tipo do diabetes do tipo 1, que precisam necessariamente da aplicação de insulina, ela é o primeiro medicamento de escolha. É a base para o tratamento do diabetes do tipo 1 e, em alguns casos, no paciente de diabetes tipo 2, em que o pâncreas não tem mais a capacidade de síntese de insulina. Tá? Pode ser usado endovenosamente, intramuscular e subcutâneo. O tratamento subcutâneo é o feito em casa pelo indivíduo, esse é o feito nos hospitais, em casos graves de hiperglicemia. Tá? Tratamento a longo prazo baseia-se na injeção subcutânea do hormônio, produzido através da técnica de DNA recombinante. Né? A gente usa bactérias para produzir, essas bactérias carregam o DNA responsável por produzir, sintetizar a insulina e acaba aqui por produzindo esse tipo. Quais são os tipos de insulina disponível no mercado? A insulina análogo do tipo ultra rápido, que aumenta os níveis de insulina rapidamente no sangue. A insulina regular, a humana, de ação lenta, né, determina a de ação ultralenta e estável na corrente sanguínea, do tipo glargina. Qual é o tipo de insulina que eu vou utilizar? Vai depender do seu paciente, vai depender do estilo de vida dele, vai depender do que você está observando, como é que está a glicemia dele, a glicemia pós-prandial, o que esse indivíduo come. O almoço e a janta dele é com uma dieta rica em carboidratos ou não? Ele segue a dieta ou não segue? E aí você vai mesclando o tratamento com as insulinas, adaptando a dose a esse paciente. Por isso que é importante o monitoramento da glicemia pelo paciente todos os dias, para adaptar a dose. Se ele tomar uma dose excessiva de insulina, ele pode ter hipoglicemia. Se ele estiver tomando uma subdose, os níveis de açúcar podem continuar altos. Então, o monitoramento diário é extremamente importante e necessário, e o indivíduo precisa relatar isso sempre ao médico. Tá? Esses são os principais locais de aplicação. O abdômen é preferível, né? Mas pode utilizar os braços, nádegas e coxas. Tá? E em relação aos fármacos, nós vamos dar ênfase agora aos fármacos secretagogos de insulina. São aqueles responsáveis por secretar a insulina do pâncreas. Tá? As sulfonilureias de primeira geração, a clorpromazina, tolazamida e a tolbutamina, elas já estão em desuso, tanto que eu não vou citá-las aqui. Já as sulfonilureias de segunda geração, sim, a glimeprida, a glipizida, a glimepirida e nós temos também a glibenclamida. Okay? Nós temos também os secretagogos do tipo não sulfonilureias, que são as glinidas, né? A repaglinida e nateglinida. Tá? Os agonistas das incretinas, do GLP-1, que é exenatida, depois nós vamos falar sobre ela, e os inibidores também da dipeptidase, né? da DPP-4, né? Nós temos alguns exemplos aí. Então, começando com as sulfonilureias, elas agem, lembra lá da célula beta? Elas agem exatamente aqui, como um antagonista desse canal dependente de potássio, estimula a liberação de insulina.
tá? Nós temos aqui as sulfonilureias de primeira geração e de segunda geração. De primeira geração, elas já foram banidas por conta do excesso de efeitos colaterais, enquanto que as de segunda geração apresentam menos efeitos colaterais, tá? Elas são contraindicadas em hipersensibilidade, gravidez e lactação, acidose significativa, cetoacidose, coma diabético, trauma e queimaduras graves, pacientes também geriátricos. Os efeitos adversos: hipoglicemia, se tomada em excesso, náusea, sensação de plenitude gástrica e azia, reações cutâneas alérgicas, eczemas, prurido, eritema e urticária. Esse é um dos adventos mais comum a glibenclamida, porém a glicazida não tem esse efeito, então já é um pouco mais interessante. Também pode ocasionar distúrbios sanguíneos como leucopenia, trombocitopenia, anemia granulocitose, anemia hemolítica e hepatite, tá? Reações semelhantes à causada pelo disulfiram. O disulfiram é um inibidor da aldeído desidrogenase, utilizado no tratamento de paciente com alcoolismo. Ele diminui a conversão do acetaldeído em acetato e isso faz com que o indivíduo tenha fraqueza, fadiga, parestesia, tinido, tontura, mal-estar e cefaleia. As sulfonilureias podem ocasionar um efeito semelhante, por isso que elas são contraindicadas em paciente que faz uso de álcool, tá? Quando o indivíduo fizer uma superdosagem, desde que essa superdosagem seja leve, a ingestão imediata de uma fonte de açúcar simples, como a glicose ou um suco de frutas, pode melhorar a situação desse paciente. Já se uma superdosagem grave for identificada, hospitalizar imediatamente e fazer a administração imediata de destrose 50% junto com lavagem gástrica, tá? Esses fármacos fazem muitas interações medicamentosas, eu vou citar aqui apenas algumas, tá? A principal são com ativos hiperglicemiantes, né? Diminui a ação hiperglicêmica do diazóxito, pode aumentar a biotransformação da digoxina, corticosteroides, agonistas beta-adrenérgicos, anfetaminas, contraceptivos orais, idantoína, baclofeno, bloqueadores de canal de cálcio, bumetanida, clortalidona, danazol, diuréticos tiazídicos, epinefrina, furosemida, glucagon, hormônios da tireoide, inibidores da anidrase carbônica, sais de potássio, salicilatos, podem aumentar a concentração de glicose. Que tipo de interação é essa? Tomando com algum desses medicamentos, o nível de glicose pode subir no sangue e o medicamento pode não fazer o efeito, tá? Agentes beta-bloqueadores adrenérgicos, inclusive os oftálmicos, diminuem a glicólise e a resposta hiperglicêmica à epinefrina endógena, levando à persistência da hipoglicemia. Também diminui a liberação de insulina em resposta à hiperglicemia, tá? Agentes antitireoidianos aumentam o risco de agranulocitose, tá? Induzida pela sulfonilureia. O álcool também pode causar reação produzida pelo disulfiram, então é contraindicado em pacientes que fazem esses usos. Álcool, holopurinol, andrógenos, os anti-inflamatórios não esteroidais, captopril, cimetidina, clofibrato, cloranfenicol, dicumarol, esteroides anabolizantes, fenfluramida, fenformina, fenilbutazona, inibidores da MAO como a selegiline, insulina, probenecida, aumentam o risco de hipoglicemia. Cetoconazol e miconazol diminui a sua biotransformação. A clorpromazina, fenitoína e alguns tiazídicos inibem a liberação de insulina endógena, podendo causar hiperglicemia, certo? Outra classe são a classe das glinidas, que tem exatamente o mesmo efeito da sulfonilureia. Bloqueiam o canal de cálcio ATP dependente e estimulam a liberação de insulina, porém com o mínimo de efeito colateral possível, tá? Então não possui ligação estrutural com as sulfonilureias, então não faz nenhum daqueles efeitos colaterais que nós falamos, estimula a liberação de insulina nas células beta do pâncreas, mais seguro e com menos efeitos colaterais que a sulfonilureia. As doses podem variar de 4 a 16 mg e ainda contribui com o controle da hemoglobina glicada. Olha esse ativo aqui, ó, a Excedin 4, é um agonista da GLP-1. Lembra da GLP-1? A GLP-1 é uma incretina liberada pelo enterócito, que faz com que atua no seu receptor, faz com que a célula beta libere mais insulina. Olha que interessante, esse análogo ele é extraído, foi sintetizado a primeira vez encontrado nesse réptil aqui, o monstro de Gila. E olha só, o monstro de Gila come apenas 4 vezes por ano. E quando ele não está comendo, ele é capaz de deixar o pâncreas inativo, parando a liberação de insulina.
Quando ele resolve comer novamente, ele secreta um hormônio, exatamente esse hormônio, ó, Excedin-4, que faz com que o pâncreas volte e seja estimulado a secretar insulina. O que os cientistas fizeram? Testaram esse hormônio nos humanos e ele faz exatamente a mesma forma. Estimula a síntese e a liberação de insulina. Tá? Ó, ele faz o mesmo caminho liberando cálcio intracelular. A exenatida ela é um GLP-1-like, tem ação estimulatória das incretinas intestinais, ela é um agonista da GLP-1, administrada sob a forma de injetável, porque é uma proteína, tá? Resistente à inativação pela DPP-4. Então o efeito dele é extremamente potente e interessante. Outro agonista é a liraglutida, né, conhecido como Victoza. Ele é um agonista do receptor GP1, ele tem uma estrutura extremamente similar e faz exatamente a mesma coisa. Ó, estimula a formação de glicose e a liberação de insulina para o sangue. Tá? É um segundo agonista receptor da GLP-1, tem uma estrutura muito semelhante ao GNP1 nativo, melhora o controle glicêmico e estimula a perda de peso também. Reduz em até 30% a hemoglobina glicada, baixos efeitos colaterais, efeitos sobre a via subcutânea. A outra classe que nós vamos tratar são os inibidores da DPP-4. Se eu inibo a enzima que degrada as incretinas, eu melhoro a estimulação da síntese de insulina. Uma outra classe de fármacos são os inibidores da absorção de carboidrato. A arcabose se destaca. A arcabose é um açúcar gigantesco que ele toma o lugar da glicose nos enterócitos. Ao invés da glicose ser absorvida, a arcabose se liga aqui e impede a absorção da glicose. Bacana para os indivíduos que têm uma alimentação rica em carboidrato. É um oligosacarídeo complexo, baixa absorção, baixo valor calórico, retarda a digestão dos carboidratos da dieta e diminui a glicemia pós-prandial. As doses de 100 mg ao dia. E por fim, nós vamos falar sobre a biguanida, que é a metformina, o principal representante da classe. Eles melhoram a resistência periférica à insulina. O que a metformina faz? Ela atravessa a membrana plasmática da mitocôndria. Lá na mitocôndria, ela bloqueia a produção de ATP, aumentando o AMP cíclico. Um aumento do AMP cíclico bloqueia o receptor do glucagon. Além de aumentar a recepção da insulina no seu receptor, também aumenta o transporte de glicose para dentro da célula e reduz a síntese de ácido graxo. Tudo isso acaba aumentando a sensibilidade periférica da insulina. Então a metformina ela funciona muito bem no paciente diabéticos tipo 2 que precisa de melhorar a resistência periférica. A baixa biodisponibilidade, por isso que a dose é muito alta, o indivíduo toma 500 a 850 mg por vez. É uma droga que não sofre biotransformação hepática, tá? É o fármaco de primeira escolha em diabetes tipo 2. A dose pode variar de 800 mg, 850, 3 vezes ao dia. Tem como efeitos adversos hipoglicemia, anemia, acidose lática, cefaleia, anorexia, náuseas, vômitos, paladar metálico. O uso concomitante com bebida alcoólica pode aumentar a glicemia, tá? As tiazolidino-nadionas, conhecido como a pioglitazona e a rosglitazona, também fazem isso, aumenta a sensibilidade periférica à insulina. O indivíduo está produzindo insulina corretamente, está secretando corretamente, a metformina e a pioglitazona é a saída para melhorar a resistência periférica. Também indicado no tratamento do diabetes tipo 2, pode ser associado a sulfonilureia, metformina e insulina. Tá? Então, como que você vai tratar um indivíduo diabético? Você vai identificar o estado de glicemia, a hemoglobina glicada, como é que está a concentração de insulina no sangue desse indivíduo. Pode ser que esse indivíduo produza corretamente a insulina, só que ela não faça ação no seu receptor. Então você vai, em cima desse contexto, buscar as melhores classes de tratamento. Né? A abordagem terapêutica é a mesma, identificar os níveis toleráveis e escolher quais são as melhores classes para você entrar com esse indivíduo. Tá? Quando você pensa em prevenção, por exemplo, uma prevenção dos indivíduos dos efeitos colaterais da glicação, você pode lançar mão de certos compostos, como cromo, acetilcisteína, que melhoram a resistência à insulina. A canela e a própria acetilcisteína e cromo diminuem a hiperglicemia. O piridoxal fosfato e a benfotiamina diminuem a glicação.
A carnosina e o ácido lipoico também diminuem a formação de base de chifre e, no final, o produto de glicação avançada. É você pensar na prevenção do seu indivíduo, né? Utilizar alternativas não farmacológicas clássicas para tratar esse indivíduo e melhorar o seu estado de saúde. Ok, gente? Muito obrigado. Dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal e só entrar em contato em caso de dúvidas. Valeu, um abraço.